do Senhor Jesus. É uma alegria inenarrável estarmos aqui esta noite, uma vez mais, para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Você poderia ficar de pé só mais um pouquinho? Localize na sua Bíblia o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 10. O tecladista pode nos ajudar aí, dá lugar, viu, Vaza? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso de número 25. Texto conhecidíssimo da palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Quero dizer que é sempre bom estarmos com os irmãos. Deus abençoe muitíssimo o nosso querido amigo, pastor Luciano, sua digníssima esposa, toda a sua família, de maneira extraordinária. Deus também abençoe o evangelista Leonardo, que é ele que faz o contato conosco, a pedido do pastor Luciano, ele que sempre entra em contato conosco. Deus abençoe a cada um dos irmãos. É a segunda vez que a gente vem aqui e a gente já se sente parte desta família, viu, irmãos? Eu sou da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, pastor Eliseu Menezes, mas quando a gente está aqui no Brasil para Cristo de Jardim Olimpo, a gente já se sente em casa. Está comigo a mulher mais linda do planeta, e onde eu vou ela está comigo. Eu glorifico a Deus pela vida da minha digníssima esposa. Quem achou Lucas capítulo 10, diga graças a Deus. Está escrito assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra amor e próximo são palavras-chave importantíssimas dentro desse texto. Verso 26, e disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, e chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhes as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual dos 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Eterno. Queridos, o texto é muito interessante. O evangelista Lucas começa dizendo que certo doutor da lei se aproximou de Jesus. E Lucas é enfático ao afirmar que tentando-o, provocando. Jesus gravitava em torno da figura de Jesus, o homem mais popular da Palestina naquela época. Inimigos religiosos que durante todo o tempo buscavam ocasião para pegar Jesus. A gente vai ver na narrativa dos evangelhos que não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que os fariseus, escribas e fariseus cercavam Jesus buscando ocasião para matá-lo. E a Bíblia diz que este certo doutor da lei chegou para Jesus e disse: mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? E ele já sabia a resposta, porque Jesus vai devolver a pergunta e vai dizer: que está escrito na lei como leis? E ele vai responder: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu já quero abrir um parêntese na resposta do doutor da lei aqui. Esse camarada sabia exatamente o que ele estava falando. Ele falou sobre amar ao Senhor, e ele vai usar 4 formas que a gente precisa para amar o Senhor, e eu quero explicar um pouquinho delas aqui para eu continuar a discorrer sobre o texto. Primeiro, ele começa dizendo: amar o Senhor de todo o seu coração. A expressão grega que aparece aqui é rolestescardia. Quando ele diz amar ao Senhor de todo o teu coração, rolestescardia, ele está dizendo amar ao Senhor de todo o teu sentimento, de toda a sinceridade do teu coração. Porque, gente, Deus é o Deus que sonda os corações. Isso é muito forte. Eu costumo dizer que Deus, ele abençoa muito mais intenções do que ações, gente. Isso é tão forte, mas tão forte, que quando a gente retorna ao livro de Gênesis, a Bíblia fala que 2 homens vão ofertar ao Senhor, Caim e Abel. E o texto é enfático ao dizer que o Senhor olhou para Caim, mas para a sua oferta não atentou. Mas o Senhor olhou para Abel e para a sua oferta atentou. O que eu entendo aqui? É que antes de Deus olhar para aquilo que tu colocas no altar, Ele vai olhar para o coração de quem está colocando no altar. Percebe? Daí a importância de adorar ao Senhor de todo o coração. Adorar ao Senhor de todo o coração transcende a ideia de imagem externa. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, a rei de Israel, ele bate o olho em Eliabe e ele diz: esse é ungido. Ele tem todas as características de ungido. E ele, é óbvio que está equiparando com Saul, porque Saul, a Bíblia diz que era um dos homens mais altos de Israel, dos ombros para cima. Ele está olhando para o estereótipo, e era um profeta. Ele diz: esse cara é o cara. Aí Deus diz assim: não, você está olhando o exterior, eu vou no coração. Eu não olho como olha o homem olha o que está por dentro. Eu vou lá dentro do mais profundo do coração. Quem está entendendo esta palavra adora o nome do Eterno. Ele está falando, rolestescardia traz a ideia de sinceridade de coração. Segundo, ele diz com toda a tua alma, rolestepsique. E quando ele fala de alma aqui, ele está falando de razão. A palavra psique no grego, que é traduzida muitas vezes como alma na nossa versão portuguesa, a alma dentro de um contexto grego era responsável pela razão e emoção. Percebe? A psique é responsável pela questão racional. Ele está dizendo que além de adorarmos ao Senhor com todo o coração, emoção, sinceridade do coração, Deus também é um ser racional. Precisamos adorá-lo de forma racional. Olha que coisa forte, gente. Com todo o sentimento, emoção, coloca a verdade naquela adoração. Mas também não é só pela emoção. Razão também implica a nossa adoração. Ele continua dizendo: com toda a tua força, rolestesqui. Essa expressão grega, ele está falando de esforço físico. Ele está falando daquela pessoa que quando o pastor necessita para fazer algo dentro da obra de Deus, ele não mede esforços. Aqui a Bíblia está falando de esforço físico. Olha as formas de adoração que podemos nos achegar ao Eterno. Só que nenhuma substitui a outra. A adoração, ela precisa vir de ambas as partes. Tem gente que só adora com esforço, mas não adora de todo o coração, não adora também com a razão. Quer ver um exemplo? Jesus vai visitar a casa de Marta e de Maria. E Marta, quando vê Jesus chegar, obviamente ele não anda só, andava com aquela tropinha de 12.
Embora a narrativa não entre nesse detalhe, mas se Jesus levou 12 para o casamento, não vai levar para tomar um café na casa de Marta e de Maria, gente? Então, quando Marta vê a trupe chegando, o que ela vai fazer? Vão arrumar a casa, preparar um café, vão fazer tudo. Correria total. E de repente, Marta percebe que ela está na correria sozinha, porque ao invés de Maria estar ajudando como a segunda mulher da casa, não, ela está aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que ela chega para o mestre e diz: mestre, o senhor não se importa? Eu estou aqui numa relação tremenda, trabalhando sozinha para servir vocês. E minha irmã aqui, ó, só morcegando. Aí Jesus olha e diz: Marta, Marta, tu estás cansada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Percebe como uma coisa não substitui a outra? Marta era esforçada, mas faltava algo ainda mais importante. E quando a gente consegue conciliar tudo isso, o nosso nível de adoração, ele excede qualquer coisa. Percebe? E continua dizendo: com todo o teu entendimento. A expressão grega que é usada no texto é rolete dianoiasu, entendimento. E talvez você diga: Eliardo, o entendimento aqui não tem a ver com a razão. É óbvio que não. Por que não, Eliardo? Todos nós aqui dentro construímos no decorrer da nossa vida cristã uma imagem acerca de Deus, o entendimento acerca de quem Deus é. Construímos uma ideia de Deus, e essa ideia ela é construída na base da experiência, um entendimento. E vai ter horas que a nossa razão vai colidir, vai confrontar com essa ideia de entendimento. Quer ver? Ontem eu estava ministrando em uma igreja lá na Ilha do Governador mesmo, e um rapaz deu uma palavra, uma saudação, e ele falou o seguinte: às vezes a gente está vivendo uma vida reta, justa diante de Deus, pastor Luciano. A gente está orando, a gente está jejuando, a gente está lendo a palavra, a gente está fazendo tudo certinho, conforme manda o figurino, e as tempestades da vida se levantam contra a nossa vida. E a gente fala para Deus: Senhor, por quê? Eu acredito que todo mundo já deve ter feito essa indagação: Senhor, eu não estou errado? Sim ou não, irmãos? Eu estou fazendo tudo certinho, o que está acontecendo? Me dá uma resposta. E quem foi que disse que crente que ora, jejua, lê Bíblia, não passa por prova? Deus, ele não te isenta de processos. Percebe isso? Pelo contrário, quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai te levar aos teus limites. Porque quando Ele te leva aos teus limites, Ele está mostrando que Ele acredita muito mais em você do que em você mesmo. É quando Deus nos tira da zona de conforto e nos permite ser espremido ou amassado, que a gente estreita relacionamento com o Senhor. São nos maiores vales da vida que a gente experimenta as maiores experiências com o Senhor. Que isso, pregador? Você está desejando vale para a nossa vida? Não. Eu estou dizendo, não espere o vale vir para você começar a ter experiências com o Senhor. Quando a gente adora a Deus com todo entendimento, quando a gente constrói uma imagem inquebrável de quem é o Senhor, pode soprar o vento que soprar, pode vir a luta que passar, nada vai nos abalar. Sabe por quê? Porque a gente sabe quem é o Senhor. E quando a gente adora a Deus com entendimento, gente, é pé no chão. Não é só com emoção, não é só com o coração. A gente adora com convicção. Deixa eu liberar uma palavra aqui para você. Opinião é aquilo que você sustenta. Convicção é aquilo que sustenta você. Vou repetir, que essa é para botar no Facebook. Opinião é aquilo que você sustenta. Convicção é aquilo que sustenta você. Deus quer desenvolver um relacionamento contigo de convicção e não de opinião. Pegou? Eu vou melhorar para você entender. Jó está numa prova tremenda. A prova decide invadir a casa de Jó por permissão divina. Tudo dá errado, irmão. Fogo caiu do céu, queimou suas 7.000 ovelhas. Suas 500 juntas de bois
levadas no mesmo dia. 3.000 camelos são roubados. E a Bíblia diz, estando o primeiro dando a má notícia, estando este ainda falando, vem o segundo e diz, ele está falando o que aí, Jó? Não, é que acabou de cair fogo no céu e o cara diz ainda que é de Deus, e queimou as 7.000 ovelhas. Aí vem o outro e diz, ih rapaz, o negócio hoje não está bom do teu lado não. Por quê? Lembra dos teus 3.000 camelos? Então, vieram os homens e roubaram os camelos. Aí vem outro, estando este ainda falando, Jó tem uma má notícia para falar, fala aí, o que foi? Então, cara, as 500 juntas de bois, para quem não sabe, 500 juntas de bois é o par. Então seriam 1.000 bois, 500 vacas e 500 bois. Então também perdeu tudo. Em alguns minutos, o homem mais rico da terra de Uz se tornou mais pobre. E para piorar a situação, vem alguém e diz, teus 10 filhos estavam numa festa. Veio um vento do Oriente, soprou sobre a casa, e você vai ter que fazer 10 enterros no mesmo dia. Eu estou falando desse camarada aqui. Quando a mulher diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que ele diz? Eu sinto que o meu Redentor vive. Capítulo 19, versículo 25 de Jó. Ele diz, eu sinto, não. O que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Porque vai ter momentos na tua vida que você não vai sentir absolutamente nada. Vai ter momentos na tua vida que parece que o céu está de bronze. Vai ter momentos que parece que nada está acontecendo. Mas quando você desenvolve entendimento da pessoa em quem você serve, você vai fazer igual Jó. Posso não estar vendo, posso não estar vendo nada, posso não estar sentindo nada, a casa pode ter caído, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Alabarashuri calabarás. E esse cara que fala essas coisas vai perguntar para Jesus o que é necessário fazer para herdar a vida eterna. Amarás ao Senhor teu Deus com toda teu coração, tua alma, tua força e teu entendimento. Amor, palavra-chave no texto. Aí ele continua, e ao teu próximo, diga comigo, próximo, como a ti mesmo. Amar a Deus é mais fácil, né, gente? Amar a Deus é mais fácil do que amar o próximo. E tem próximo que é um pouquinho chato. Quem concorda comigo fala assim, tem sempre um próximo chato, né? Mas tem que amar, a Bíblia fala. Aí Jesus disse, ponto final, é isso. Faze isso e viverás. Aí ele vai fazer uma coisa que Jesus não gosta que faça, querendo justificar-se a si mesmo. Está no texto, não estou inventando nada. Ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Agora Jesus vai dar uma das lições mais extraordinárias que existe. Sabe o que eu gosto de Jesus, gente? É que a pedagogia de Jesus é incrível. Ele não queima cartucho, ele não queima filme. Aí ele vai dizer, descia um homem de Jerusalém. E se Jesus usa a expressão descia um homem de Jerusalém, tudo dá a entender que ele estava falando de um judeu, porque samaritano não transitava subindo e descendo de Jerusalém. Assim como os judeus também não gostavam de andar por Samaria, havia uma rixa religiosa no meio dos judeus. Quando Salomão morre, o filho de Salomão, Roboão, assume o trono de Israel. E a Bíblia fala que ali há uma divisão, porque Jeroboão volta para Israel, pede para Roboão baixar os impostos, e a Bíblia diz que ele diz, os meus impostos serão mais pesados do que o do meu pai. E nessa, a Bíblia diz que o reino de Israel, ele se divide em duas partes. Um homem chamado Jeroboão vai ficar com 10 tribos de Israel, eram 12 no total. E o filho de Salomão, que era o rei legítimo ao trono, só vai ficar com 2 tribos, Judá e Benjamim, que vai passar a ser chamada de a nação de Judá, o reino do sul tendo por capital Jerusalém. E Jeroboão vai ficar com as 10 tribos, que passou a se chamar Israel, tendo por capital Samaria. E aí se instaurou uma guerra, uma rixa religiosa.
E isso é tão forte que você vai ver em João capítulo 4, configurado detalhadamente isso nas palavras da mulher samaritana, quando ela diz: mestre, eu já vi que tu é profeta. Ela diz para Jesus: os nossos pais nos ensinaram que é nesse monte aqui de Samaria, mais precisamente no Monte Gerizim, que devemos adorar. Quando ela usa essa expressão aqui em Israel, que devemos adorar, é porque 400 anos antes de Cristo, ergueu-se um templo no Monte Gerizim para competir com o templo de Jerusalém, que é o chamado Templo de Salomão, reformado por Zorobabel e posteriormente por Herodes o Grande. Havia uma rixa. O reino do norte, Israel, dizia: é no Monte Gerizim que a gente adora. Os judeus diziam: é em Jerusalém. E Jesus está dizendo: um homem descia de Jerusalém. Dá a entender, o texto não fala, mas que era um judeu. E diz a Bíblia que ele descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Jesus está contando uma parábola. Olha a precisão cirúrgica daquilo que Jesus está comunicando. Cai na mão dos bandidos, dos assaltantes. E Jesus disse que ele ficou moribundo, quase morto, desmaiado. Despojaram ele, tiraram as vestes, levaram absolutamente tudo que ele tinha. E o texto diz que descia um sacerdote, vendo, passou de largo. Jesus não para por aí, ele diz que passou um levita também, vendo, passou de largo. Vale lembrar que nessa passagem Jesus não está denegrindo a imagem nem do sacerdote nem do levita. Tá não, Eliardi? Não está. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, basta você ler Levítico capítulo 21, você vai ver que nenhum sacerdote levita tinha obrigação de tocar em morto ou semi-morto, a não ser que fosse um parente seu da sua família. Tirando isso, ele não tinha obrigação. Parece que Jesus está querendo denegrir a imagem do sacerdote e do levita, mas não é essa a ideia do texto. Jesus está dizendo, ele não tinha obrigação de ir lá e de socorrer ele. Só que agora Jesus vai complicar ainda mais o negócio. Por quê? Porque ele vai botar na história o inimigo dos judeus. Quem? O samaritano. Ele diz, vendo um samaritano. Ora, se o sacerdote e o levita não tinham obrigação de socorrer o moço, o samaritano menos ainda, porque nem seu compatriota era. Ele era do lado B, a gente é do lado A. Olha a pedagogia de Jesus. Jesus disse que quando o samaritano viu ele, o viu, melhor dizendo, ele coloca azeite e vinho nas feridas, coloca-o sobre a sua cavalgadura e leva-o para a sua estalagem. Sua não, para uma estalagem. E dentro da narrativa bíblica, parece que esse moço está muito ocupado. Parece que ele tem muita coisa para fazer, porque ele botou o azeite e o vinho nas feridas do moço moribundo, botou na cavalgadura, levou para uma estalagem e disse para o dono da estalagem, fique aqui com ele. Eu vou dar para vocês 2 dinheiros. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei que essa expressão grega, dinheiro, no original grego é denário, que equivalia a uma diária de trabalho de um jornaleiro dentro da cultura judaica. Ele deu 2 dinheiros, por quê? Porque ele ficaria 2 dias fora e voltaria depois. Ele diz, mas se precisar de qualquer coisa, vocês cuidem dele, porque se ele ficar devendo, eu vou vir aqui e vou quitar. Gente, eu disse que 2 palavras-chave saltam dentro desse texto. Primeiro, amor ao Senhor. E eu dei 4 definições de amor. Depois, próximo. E a palavra próximo aparece 3 vezes. Essa na primeira, quem é o meu próximo? Depois aparece novamente e por fim, Jesus vai perguntar para o moço, quem dos 3 te pareceu ser o próximo dele? Para o doutor da lei. O doutor da lei diz, o que usou de misericórdia. Jesus disse, é isso aí, vai e faz-o da mesma forma. Qual é a palavra para nós hoje aqui, Eliardi? Que não existe evangelho isolado, que o evangelho de Jesus
é um evangelho social. O evangelho de Jesus se preocupa com o outro. O evangelho de Jesus, ele não é indiferente à dor do outro. O evangelho de Jesus, ele resgata a dignidade humana. E se servimos ao Senhor Jesus, o mínimo que precisamos ser é parecidos com Ele. Percebe a grandiosidade do que é isso? Oh, aleluia, eu sinto a presença dEle aqui hoje. E sabe o que é tremendo, gente? É que quando eu falo desse evangelho, eu não estou falando de um Deus de teoria. Eu estou falando de um Deus pragmático, prático, que coloca a mão na massa e ensina a fazer. Eu estou falando de um Deus relacional. Eu estou falando de um Deus que se relaciona com o outro. Gente, desde o Antigo Testamento, quando Deus criou o homem no Éden, a Bíblia diz que Deus descia toda a viração do dia e passeava com o homem. Olha que coisa forte. Imagina toda a viração do dia, de 7 para 8, de 6 para 7 da tarde, Deus descendo no jardim e passear com o homem. É o que está na Bíblia. Só que depois da queda, Deus começou a se relacionar com pessoas específicas. Já não se relacionava mais com qualquer um, porque o homem caiu, está morto em suas ofensas e pecados. Você vai ver Gênesis capítulo 6, quando Deus vai destruir a terra com o dilúvio, Ele diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carnal. No hebraico a expressão ali é basar, é carnal, só se inclina para as coisas da terra. Então o Espírito, ele passa a se relacionar com pessoas específicas no Antigo Testamento. Quem são eles? Reis, sacerdotes, juízes e profetas. Só que como Deus não desiste da humanidade, Joel 2:28 vai sair uma profecia. Está lá uma profecia: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos visões. Os jovens visões, os velhos sonhos. Presta atenção nisso. Na dispensação da graça, Deus não tem limite para derramar o seu espírito. Na dispensação da graça, Ele não tem limite para se relacionar. Qualquer um que abrir o coração diante dEle, adorar Ele com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e entendimento, o Espírito desce e desenvolve um relacionamento extraordinário. Gente, presta atenção nisso que eu vou te falar. Isso é muito forte. Eu estou falando aqui de próximo, eu estou falando de outro. E a chave hermenêutica da salvação é a encarnação do Verbo. Presta atenção nisso. A chave hermenêutica da salvação é a encarnação do Verbo. Porque no Antigo Testamento não havia de forma explícita uma revelação trinitária. É mais de forma implícita, mostrando algumas atuações. No Antigo Testamento, do Pai que cria, do Espírito que pairava sobre a face das águas, do próprio Jesus na sua teofania, manifestação através de um anjo. Lembra lá de Sansão, pai de Sansão, Manoá, quando o anjo aparece para ele e diz que ele seria pai de um menino, e o menino seria nazireu e não passaria navalha sobre a cabeça do menino. Manoá diz: fala o teu nome, para que quando se cumpra eu ofereça um altar. E ele disse: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? E quem é que Isaías diz? Porque o menino nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. São aparições teofânicas de Cristo no Antigo Testamento. Só que, como eu disse aqui, a Trindade ela está meio que de forma implícita ainda.
A revelação da Trindade, a configuração completa da Trindade, ela se dá na encarnação do Filho, mais precisamente quando ele é batizado. Ele sai das águas, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba e o Pai diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Você pode adorar o Eterno por isso. O que é o Evangelho, gente? Olha isso aqui, que coisa forte. O Evangelho é Deus saindo para fora de si, em direção ao outro. Eu vou repetir: o Evangelho do reino de Deus, a chave hermenêutica do Evangelho é Deus saindo. Você fala, sair para fora é erro de português, mas é exatamente isso. É Deus saindo para fora de si, em direção ao outro, na encarnação do Verbo. Eu gosto de João capítulo 1. Em arre, em rologos, cai rologos, em proston theon, cai theos em rologos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sabe o que é tremendo nessa expressão, habitou entre nós? O verbo que aparece ali no grego habitou é skenosen, que traz a ideia literalmente de tabernaculou no meio de nós, armou o seu santuário no meio de nós, armou o seu tabernáculo. Sabe o que isso significa? Ele trouxe a glória do Pai para o meio de nós. A glória que foi rompida na queda de Adão no Éden, Ele trouxe para o meio de nós. E não foi só em Atos 2 no derramamento do Espírito, não. Uma vez eu evangelizando um menino, jovem universitário, ele disse o seguinte para mim: eu não gosto de evangelho. Alguém poderia ser usado por Deus aqui, me abençoar com uma água? Eu bebo muita água, viu, irmão? Se quiser trazer 2, eu agradeço. Presta atenção nisso. Uma irmã chegou para mim e falou assim: Eliardi, me socorre. Eu falei: que foi, serva de Deus? E ela disse assim para mim: eu tenho um filho que ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de Jesus, ele não quer saber de ninguém. Ele não gosta de igreja, ele não gosta de pastor, ele não gosta de nada. Ele fala que isso tudo é mentira, que a Bíblia foi escrita por homem, a cabeça dele está virada. E eu falei assim: a senhora quer que eu vá lá visitar ele? Quantos anos ele tem? Ela disse: acho que, se não me engano, 21 ou 22 anos. E ela falou assim: não, porque ele disse que não quer receber visita de pastor nem de ninguém. Então, o que eu faço? A senhora quer que eu ajude a senhora? Ela disse assim: eu vou fazer o seguinte: quando eu estiver em casa com ele, eu vou ligar para você e vou falar assim: pastor quer falar aqui contigo. Na verdade eu sou evangelista, mas ela falou assim. E ela, eu falei: tá bom, tá ok. E aí eu salvei o número dela, e ela me ligou e falou: Eliardi, meu filho está aqui, fala com ele. E eu peguei o telefone e comecei a falar com ele. Falei: e aí, como é que você está? Tudo bem? Ele disse: tudo bem. Minha mãe falou que você quer falar comigo, mas se vier com papo de Deus e de Bíblia, não quero saber. Como é que tu vai falar, evangelizar alguém, se não pode falar de Deus e de Bíblia? Ele diz: eu não gosto de igreja, eu não gosto de pastor, eu não gosto de Bíblia, não acredito em nada disso, para mim tudo lorota, para tirar dinheiro do povo. Eu falei: Jesus, e agora? Como que a gente fala com ele? É o próximo, né? A vontade que dá sabe qual é? Jesus disse para a gente não lançar pérolas aos porcos, se ele não quer. A palavra é pérola, se ele não quer, deixa para lá. Mas eu vi uma serva de Deus clamando, pedindo por socorro. E quando ela tinha falado comigo, eu já tinha feito um propósito de jejum, falando: Senhor, quebra as cadeias espirituais. Quando ele ligar, me dá as palavras certas, coloca a palavra na minha boca. E eu disse: por que você não gosta de Deus, não gosta de Bíblia, não gosta de pastor, não gosta de nada? Ele diz: bom, Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? É o entorpecente do povo, ela aliena, ela entorpece, ela deixa o povo meio abestalhado. E é por isso que eu não gosto de religião. Além do mais, o teu Deus é um ditador. Eu disse: o meu? A gente não está falando da mesma pessoa. É um ditador. E ai de você se disser que é mentira. Eu digo: é mentira.
E eu disse: como é que tu prova que ele é um ditador? Ele disse: vai lá para a Bíblia, o Antigo Testamento. Não está escrito lá, não matarás, não adulterarás, não faz. Eu falei: são mandamentos éticos. Mas eu vou provar para você que ele não é um ditador. Aí ele disse assim: vai provar para mim que Deus não é um ditador. Não é a religião de vocês que diz não pode praticar relação sexual antes do casamento. Não é a religião de vocês que diz que é para... Eu falei: não, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos dá o caminho. Só que eu vou te falar que o meu Deus, ele não é um Deus de teoria. É bem verdade que há algumas restrições na palavra de Deus. Mas um ditador, pastor Luciano, é geralmente alguém que está sentado num trono deliberando ordens. O meu Deus, ele disse o que tinha que fazer, mas melhor do que isso, ele desceu na prática para ensinar como fazer. Aí ele disse: como assim? Eu falei: eu vou usar a palavra de um teólogo suíço da cidade de Basilea, chamado Karl Barth, rebatendo a teologia liberal na Alemanha. Ele disse assim: Deus é totalmente outro. Como assim Deus é totalmente outro? Ele é transcendente. Ou seja, ele transcende a nossa realidade física, está além da nossa realidade física. Ele é eterno, ele não cabe dentro do nosso tempo, que nós chamamos de cronos. O cronos é o tempo humano, que é medido por milésimos de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, centenários, milênios. Cronos. O meu Deus, ele é eterno, ele não cabia dentro desse tempo. O meu Deus, ele é imutável, ele não muda, sua essência não muda. E Karl Barth diz: como nós seres humanos limitados, não tínhamos condição de subir, por mais inteligente e brilhante que seja uma mente, ela não tem condição de subir o nível de Deus para entender Deus. Foi Deus quem desceu para se fazer entendido pelo homem. Através da encarnação do verbo, ele desce. O atemporal, aquele que não cabia no tempo, se submeteu à temporalidade. Aquele que é Senhor se fez servo. Aquele que ensinou o amor nos amou primeiro. Sabe por que eu amo esse Jesus? Porque antes dele falar para você amar o próximo, ele veio à terra e mostrou esse amor por nós. Sabe por que eu amo esse Deus? Porque ele é Senhor, mas se fez servo. Evangelho de Marcos: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Sabe por que eu amo esse Deus? Porque quando no Antigo Testamento ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar, no Novo Testamento mostra que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso é tão forte que ninguém que pisou essa terra conseguiu cumprir a lei na sua essência. Como na terra, nenhum homem foi capaz de cumprir a lei em sua essência, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verbo se fez carne para cumprir aquilo que ninguém conseguiu cumprir. É por isso que ele diz: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. E cumpriu. E como o único que cumpriu, porque nele não se achou pecado, é o único que tem o poder de nos justificar pelo seu sangue. Romanos 5, versículo 1: sendo pois justificados pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus. E aí, quando eu acabei de falar, eu escutei assim no telefone, ó. Falei: tá resfriado, filho? Ele disse: não, estou chorando. Ele disse assim para mim: você pode fazer uma oração por mim? Eu disse: era tudo que eu queria ouvir. Pelo telefone, irmão, eu comecei a orar e disse: Senhor, agora, na autoridade do nome que é sobre todo nome, eu declaro que toda a fortaleza da mente seja quebrada.
Eu declaro que todo sofisma seja quebrado. Eu declaro que tudo que não te glorifica seja quebrada agora na autoridade do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Eu estou declarando um tempo de iluminação do teu Espírito agora, em nome de Jesus. E acabei de orar, ele chorou e falou assim: obrigado. Depois da sua oração eu senti uma paz dentro de mim muito forte, como há muito tempo eu não sentia. E eu falei: mas é isso que eu tenho para te falar. E quando foi, isso foi no meio da semana, quando chegou no domingo, a mãe dele me ligou, estava voltando de uma agenda. Irmão Eliardi, eu disse: oi, serva de Deus, tudo bem? Ela disse: quero glorificar ao Senhor, porque depois daquela conversa, no domingo, quando eu me arrumava para ir para o culto, eu disse: mamãe, não sai, eu vou com a senhora para o culto hoje. Quem pode adorar o Eterno por isso? Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. A gente está falando de próximo. A gente não pode ser indiferente à dor do outro. Gente, isso é muito forte. Porque, como eu disse aqui, o nosso Jesus, ele não é um Jesus de teorias. Ele é um Jesus de prática. Ele mostrou na prática o que tinha que ser feito. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está falando que nós precisamos partilhar do mesmo tipo de sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, na mesma essência, mas aniquilou-se a si mesmo. A expressão grega ali para aniquilou-se é ekenosen, não é esquenosen. Esquenosen é tabernacular, é ekenosen, que significa se anular, se privar de forças, se diminuir, descer ao nível mais baixo, se esvaziar literalmente, se aniquilar. Essa é a palavra. Olha que coisa forte. No processo de encarnação de Cristo, ele se esvaziou, ele se aniquilou, ele se diminuiu. A gente não merecia nada, irmãos. Nós estávamos irremediavelmente perdidos se não fosse a graça de Deus. Percebe isso? Mas o nosso Deus, ele se diminuiu, saiu para fora de si em direção ao outro. E é a partir desta saída, o conceito de Deus veterotestamentário é sempre do relacionamento de Deus com o homem, é sempre de um rei, de um Deus, de um soberano para um servo. Só que é a partir da saída do Filho do seio do Pai vindo à terra, que nós passamos a conhecer um Deus que é Pai, porque Jesus nos revela um Deus que é Pai. Parabéns a todos os pais aqui presentes. Mas o nosso Deus, ele é Pai, e Jesus nos ensinou a orar. Quando orar é assim: Pai nosso que está nos céus. Isso é muito forte, porque aí parece duas coisas opostas. Pai nosso é nosso. A partir da obra de Cristo, nós fomos enxertados na filiação divina, filhos por adoção. Gálatas capítulo 4. Só você ler lá todo o capítulo 4 de Gálatas. Percebe isso? Qual é o pai que, se o filho der uma pedra, se o filho pedir um pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, ele dá uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. E nessa saída, Jesus, ele vai se compadecer do outro. É forte, gente. Jesus, nessa saída, vai colocar a dignidade do outro acima da própria religiosidade. Quer ver? Jesus está vindo num dia de sábado pelas searas, os discípulos estão famintos e começam a arrancar espigas de milho. E os religiosos, escribas e fariseus disseram: hoje é sábado, teus discípulos estão trabalhando. Aí Jesus se remete ao Antigo Testamento, quando Davi fugia de Saul. Ele entrou no templo, faminto com seus homens, e comeu o pão da proposição. Olha que coisa forte. Jesus está defendendo os discípulos, porque num sábado faminto não estão trabalhando, estão numa diária de 12 horas de trabalho, estão pegando uma espiga para matar a fome. Gente, isso é muito forte.
Sabe qual é o problema dos escribas e fariseus? É quando a religiosidade mata o ser humano. Jesus vai curar um homem das mãos mirradas no dia de sábado. Porque na verdade o problema nunca foi a cura, o problema era a inveja que eles tinham de Jesus. Está curando no dia de sábado? E por que não falar de João capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda aqui? Jesus cura ele, ele pega a cama, coloca na cabeça e vai embora, e começam a criticar. Está carregando a cama, hoje é sábado, não pode trabalhar. Tem gente que quando tu está numa cama debilitada, ninguém chega para te dar um palpite, um conselho e uma ajuda. Mas na hora que tu levanta da situação, querem opinar na tua vida. Escriba e fariseu, percebe? Quem não te ajudou no dia da visitação, não tem que dar palpite no dia da tua vitória. Quem toma posse disso? Então Jesus, ele veio à terra em direção ao outro. Eliade, qual é a mensagem de Deus para nós? Vocês não estão aqui hoje como ouvintes. Eu vim aqui nesta noite, pastor Luciano, debaixo de uma autoridade de Deus, dizer: Deus tem propósitos, projetos para a vida de cada um de vocês. Vocês não estão na terra a passeio. Há um propósito na nossa existência. Do lado da tua casa tem alguém que está quebrado no meio do caminho, precisando de uma palavra de libertação, e é você que Deus quer usar como instrumento. Amanhã, quando você entrar no ônibus ou no carro para ir para o trabalho, você é o samaritano que Deus quer levantar para socorrer pessoas que estão quebradas. Mas sabe qual é o problema da nossa geração, pastor Luciano? É que muita gente terceiriza a responsabilidade. Vou deixar para o pastor Luciano que ele é o pastor. Vou deixar para o diácono Leonardo, o evangelista Leonardo, que ele é o dirigente do louvor lá. Vou deixar para o líder dos jovens fazer, que a responsabilidade é deles. Naquele dia, porque tão certo quanto vive o Senhor, na mão de cada um aqui Deus colocou um talento, nem que seja um, mas botou. E naquele grande dia Ele vai falar: cadê o talento que eu coloquei nas tuas mãos? Um talento tu tem, e o mínimo que Ele espera é que você tenha feito algo com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Percebe? Deus não desperdiça cartucho, Deus não queima filme, Ele sabe para quem Ele dá. E tão certo quanto vive o Senhor, eu estou falando aqui para futuros pregadores, pastores, ministros de louvor. Eu não estou falando hoje aqui para uma geração que só veio receber. Eu vim falar para uma geração que Deus vai levantar com um ministério tão forte, e serão como árvores frondosas, onde as aves dos céus virão se aninhar debaixo delas. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus está dizendo: não há indiferença a alguém que precisa de uma palavra. Escuta isso que eu vou liberar aqui agora. Essa semana, alguém aqui vai cruzar com pessoas que estão precisando de uma palavra, e tu vai lembrar dessa palavra que está sendo liberada desse altar aqui agora. Pode consagrar, prepara, faz um propósito de jejum se puder. Fala: Senhor, coloca na minha boca a palavra. Diga para mim o que eu tenho que falar. Me instrui, me orienta. Deus vai fazer entrar no teu caminho alguém precisando de uma palavra. Uma palavra de azeite. Azeite cura ferida, irmão. Quem pode adorar o Eterno por isso? Alguém que precisa de vinho. Vinho na cultura judaica remete à ideia de alegria. Ontem ou anteontem que a menina te mandou uma mensagem? Ontem? Anteontem? Uma menina que estudou com a minha esposa há muito tempo atrás. Minha esposa tem mais de 10 anos que não tem contato com ela, não é verdade? Na época que minha esposa era da escola. Olha isso, como que Deus faz as coisas. A minha esposa, de vez em quando era adolescente,
ela orava por essa menina, muitas vezes no banheiro da escola, estava triste, ora por mim, ela não era crente, Yasmin era, e aí ela ia no banheiro, falava, ora por mim, Yasmin orava por ela. Ontem, isolada numa depressão extraordinária, cansada, quebrada, cheia de problemas na vida, ligou para Yasmin e disse, Yasmin, eu não sei por que eu estou te ligando, mas estou num problema terrível, estou numa depressão terrível, eu preciso de um socorro. E eu falei para minha esposa, vai para o quarto agora, liga para ela e faz uma oração. Mas faz uma oração para que o Espírito da graça traga a paz que excede todo o entendimento. E após a oração ela disse, eu estou aliviada, chorou, obrigado por essa oração. Eu estou dizendo que Deus está colocando uma palavra de socorro na tua boca. Para alguns, Deus está colocando uma provisão para socorrer alguém essa semana. Você não está na terra a passeio. E agora eu vou falar para uma outra geração. Alguém que entrou aqui quebrado e está dizendo, não tem mais solução. Deus está dizendo, tem sim solução. Tem azeite e vinho para a tua ferida. O Senhor está nesta casa e está dizendo, você não entrou aqui por acaso. Há um propósito de Deus na tua vinda aqui. Fica de pé, adorando e bendizendo ao Eterno.